E aí galera, beleza? Quer produzir morangos em casa mesmo sem ter espaço no chão? Pois hoje eu vou ensinar para vocês essa técnica fantástica usando canos de PVC. Essa estrutura suspensa é perfeita para você que quer produzir morangos frescos e orgânicos em casa. E claro, vou te dar todas as dicas para que o seu cultivo dê certo. Bora! Para a elaboração da nossa estrutura, você vai precisar de um cano de PVC, entre 1 metro e 1,5 metro de comprimento. Tente não passar muito disso para não dar uma sobrecarga no centro do cano com o peso do solo e das plantas. Estou utilizando aqui um cano de 150 milímetros, mas é um tamanho bastante grande. Você pode utilizar algum mais estreito, de 100 milímetros ou até um pouco menos. Eu já fiz isso aqui, grandão assim, para ter um monte de solo e nutriente para as minhas plantinhas. Além disso, você vai precisar de uma régua para marcar os pontos dos furos no cano, uma caneta para fazer as marcações, um fura-copos, desse que você acopla na sua parafusadeira. Essa aqui tem 89 milímetros, mas pode ser um pouco mais estreita, dependendo da largura do cano que você vai utilizar. Além disso, nós vamos usar os tampões para colocar nas bordas dos canos. Como eu vou fazer 2 canos, eu tenho 4 tampões aqui. Todos os materiais utilizados aqui, incluindo o tipo de solo e as proporções que nós vamos mostrar ainda nesse vídeo, nós vamos colocar na descrição do vídeo. E aí, qualquer dúvida, dá uma conferida lá. Com o auxílio de uma régua, você vai fazer as marcações de onde fará o furo, com o fura-copos. Tem uma aqui, tá vendo? Essa distância precisa ser entre 25 e 30 centímetros entre cada uma delas. Bora então, vamos lá começar as furações. Aí. Galera, uma dica que eu dou para vocês é quando for utilizar o fura-copos na sua furadeira, vai com calma, vai na maciota, fura devagarzinho, não taca o dedo tudo de uma vez aqui não. Porque às vezes quando você está fazendo esse movimento, ele emperra e dá uns trancos, dá uns coices fortes, então toma cuidado para não se machucar. Agora eu vou aproveitar para limpar as rebarbas, para tirar o pedacinho de plástico que tem na mesa, dentro do cano, e a gente já volta para falar sobre o solo. Depois de lixar e retirarmos aqui todas as rebarbas, nós vamos fazer o furo para a drenagem da água. Então, do lado oposto, embaixo de cada furo que nós fizemos com o fura-copos, nós faremos aí uns 4, 5 furos com a broca normal. No final, você terá um cano com furos grandes em cima para colocar as plantas. No meu caso aqui serão 7 mudas de morango. E no fundo de cada um deles, alguns furinhos para a drenagem do excesso de água. Para o plantio do morango, eu estou fazendo uma mistura muito legal de solo aqui. Primeiro eu coloquei 40% de uma terra orgânica de qualidade. Além disso, eu misturei com esse composto um pouco de adubo de base de cama de galinha. Aliás, nós já temos um vídeo aqui no canal ensinando a curtir, fazer a cura da titica de galinha. Se você ainda não acompanhou, quando acabar esse vídeo aqui, segue lá para conferir. Nós vamos deixar fixado no card aqui no canto. Além disso, 30% é de casca de arroz carbonizada. O legal desse material é que ele deixa toda a composição muito bem aerada, drenada e ajuda demais o desenvolvimento das raízes das plantas. Aqui no cantinho eu também coloquei um punhadinho de calcário. Ele ajuda a dar uma regulada no pH ou na acidez do solo, tornando um pouco mais neutro, diminuindo a sua acidez. Toda essa composição aqui é muito fácil encontrar nas casas agrícolas ou até na internet, então sem dificuldades você encontra tudo. Essa mistura toda pode variar muito, você pode utilizar areia grossa lavada, claro, de construção, não vai utilizar da praia porque está salgada, fibra de coco, perlita, uma infinidade de material. Além da proporção de cada material, nós vamos deixar essa minha sugestão aqui
e outras, tudo também lá na descrição do vídeo. Então confere lá que temos muitas sugestões para o vídeo de hoje. É claro também que só essa bandeja não será o suficiente para plantar o morango em todos aqueles furos lá no cano. Vai precisar de muito mais substrato do que isso. Mas vamos lá misturar. Olha como no final produzimos um solo, né, um substrato aqui macio, drenante e muito rico. Os morangos vão adorar. Depois de preencher todo o cano com o substrato, veio a hora de pendurar a nossa estrutura. Esse suporte você pode fazer de qualquer jeito, da sua preferência. Aqui em casa eu fiz utilizando o famoso fio encerado. Para quem não conhece, esse fio ele é muito utilizado em artesanato. Ele é muito resistente, dura muito tempo mesmo. Ele possui uma cera em volta do fio, então ele pode ficar ao tempo com a chuva, que ele vai durar muito tempo, além de ser uma estrutura extremamente leve. Então eu fiz 3 furos, coloquei 3 ganchos, fiz um trançado com 3 fios para aumentar a resistência. E olha, quem conhece esse tipo de fio aqui sabe que ele realmente é muito resistente. Claro que você pode fazer isso da forma que preferir. Pode, por exemplo, colocar uma cinta, né, segurando aqui nos 3 pontos. Mas o que eu gostei de utilizar esse tipo de fio é porque você consegue controlar também o nível, né, a altura. Se eu quiser trocar depois a cor ou se ele começar a estragar, é fácil mover o cano de lugar e assim por diante. Agora vamos para o plantio. Para o plantio vou utilizar algumas daquelas minhas mudinhas de morango que eu germinei aqui em casa com o fruto mesmo comprado no supermercado. Inclusive aqui no canal nós já fizemos um vídeo ensinando a germinar as sementes de morango a partir do fruto. Deixaremos o vídeo fixado aqui no canto para você conferir depois. E o legal disso é que você não precisa ficar gastando um dinheirão comprando um monte de muda para colocar no seu suporte. Vamos lá? Depois de plantar, não esqueça aí de regar muito bem os seus morangueiros, hein? Essa é uma etapa fundamental. Deem uma olhada como que ficou o nosso plantio de morango na estrutura suspensa aqui em casa. Legal demais, né? E com 2 estruturas assim, são 15 mudinhas de morango. E quando frutificar, então, vai dar muito morango, hein? E o legal dessa técnica é que ela também dificulta um pouco os predadores do morango e do morangueiro, como por exemplo lesmas e caracóis. Então, mesmo com pouco espaço, é possível produzir frutos saudáveis e orgânicos na sua casa. Então testa aí e depois me conte aí nos comentários como é que foi. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilha com os amigos. Abraços e até o próximo vídeo.